Você estava relatando a história de um rapaz que disse que quando era criança, viu um vulto negro correndo pela casa. Aconteceu algo parecido comigo, também quando eu era criança. Eu estava dormindo junto dos meus pais e acordei do nada durante a noite, quando vi uma sombra preta se movendo por trás da cortina. Apavorado, eu tentei acordar meus pais, só que eles não acordavam. Logo depois me deitei lentamente, e foi quando essa sombra começou a diminuir de tamanho vindo até mim, desaparecendo bem na minha frente. Naquele dia eu estava dormindo no meio dos meus pais, só que mesmo assim senti um medo terrível. Tenho tido relatos horríveis, que vêm ocorrendo comigo quase todos os dias. Sempre quando vou dormir eu deixo as luzes da cozinha acesa. Nunca deixo tudo apagado pois tenho medo do escuro. Eu costumo dormir por volta de 1h da manhã, e sempre que estou pegando no sono, escuto gritos em minha cabeça, como se alguma coisa estivesse me perturbando, e inclusive, eu já até senti toques em minha cabeça. Eu sentia como se alguém invadisse meu corpo me fazendo gritar, só que sem que meu grito saísse pois estava inconsciente, e depois que abro os olhos, aquele pesadelo já havia acabado. O estranho é que eu só passo por esse momento horrível pela madrugada, pois quando me deito durante a tarde, nada acontece. Sou de Brasília e atualmente tenho 18 anos, mas na época eu tinha 16. Eu estudava pela manhã, mas no dia em questão tive que ir à tarde na escola fazer uma prova. Cheguei em casa por volta das 17 horas. Tomei banho e fui dormir pois estava muito cansado. Depois acordei por volta das 22h30, e percebi que todos em casa já haviam ido para a cama, e também que minha porta estava aberta, tendo visão para o corredor escuro de casa. Levantei e fechei parcialmente a porta para não olhar para o corredor, e nisso voltei a dormir. Mais tarde durante a madrugada eu acordei muito assustado, e pude observar uma sombra macabra adentrar meu quarto e ficar me encarando. Eu fechei os olhos e abri de novo para ter certeza de que aquilo era real, mas continuei vendo a aparição. Ela então começou a andar para trás, sem mover as pernas ou mudar de posição, como se estivesse flutuando e lentamente saiu do meu quarto. Após isso eu não consegui mais dormir, me levantei. Liguei a luz e fiquei acordado até dar a hora de ir ao colégio. Infelizmente essa não foi a última vez que vi esta sombra diabólica. Eu estava dormindo e senti vontade de ir no banheiro. Era de madrugada, e quando eu estava voltando para meu quarto, notei uma mulher com roupas brancas e cabelos longos, passando bem perto de mim no corredor da minha casa. Na hora pensei que fosse minha mãe, mas depois lembrei que ela estava dormindo. Quando lembrei disso me virei e aquela mulher tinha sumido. Não sei se foi um fantasma, ou se foi coisa da minha cabeça. Eu tenho um amigo da Umbanda, e em um dia na casa dele, estava eu, ele e minha irmã, quando ele baixou um espírito. Como eu era cético, eu e minha irmã ficamos conversando com ele, e parecia de fato outra pessoa. Acabou ficando tarde, e eu falei que ia embora para ele com o espírito baixado. Ele tinha falado o nome dele mas não lembro, pois achava que aquilo era fingimento, e ele disse que ia nos acompanhar para nos proteger. Falei que tudo bem e fui para casa, mas quando estava chegando em casa, vi um espírito todo preto que estava encostado perto da caixa de luz do vizinho, olhando para a gente. Eu sei que era de fato, porque eu e minha irmã vimos, e também porque quando chegamos mais perto, simplesmente sumiu, mas não havia como uma pessoa sumir, pois teria que ou passar por nós, ou correr da gente. Enfim, essa é a minha experiência. Uma que de fato me mudou, e mudou a forma de como vejo o mundo.
Eu lembro que estava assistindo TV no quarto dos meus pais, pois eu dormia no mesmo quarto, porém em camas separadas. Nesse dia o meu pai estava trabalhando durante a noite, portanto a minha mãe e minha irmã estavam dormindo, e eu acordado assistindo televisão. Enquanto eu olhava para a entrada do nosso quarto, que dava acesso à sala e à cozinha, uma criança de cabelos encaracolados e com as mãos juntas, usando um vestido e com o que aparentava ser asas, passou na sala indo em direção à cozinha. Eu tinha me assustado e acabei acordando a minha mãe, e também a minha irmã que veio do quarto ao lado, e disse a elas que tinha visto o que parecia ser um anjo. A minha irmã disse que não precisava ficar com medo, pois ele estava abençoando a nossa casa. Até hoje eu não sei se o que eu vi foi verdade, ou se foi alguma coisa da minha cabeça. Certa vez, eu estava brincando com meus primos e meu irmão de esconde-esconde na casa da minha falecida bisavó, e lá perto, tinha uma obra que nunca foi terminada. Me lembro que quando eu chegava perto desse lugar, sentia energias negativas, e por isso tinha medo. Meu irmão foi contar, e eu e meus primos nos escondemos nessa obra, apesar de eu dizer que era melhor não. Eles me ignoraram, então fui também, mas como eu não queria entrar decidi ficar vigiando. Minutos depois, vi um homem totalmente preto, sem face e olhos brancos, que disse: "Se eu fosse você sairia daí, pode ser perigoso." Eu gelei e tentei fugir pelo caminho que nós havíamos ido, mas o caminho simplesmente havia sumido. Eu então passei por cima dos matos, só sei que levei um susto tão grande, que me escondi dentro de uma caixa d'água. Gritei por todos os meus primos, e só um foi me ajudar, mas nenhum acreditou em mim. Essa experiência rolou comigo ainda criança, por volta de uns 10 ou 11 anos. Bom, eu estava sozinho uma tarde em casa, meus pais estavam no trabalho, e aquela foi uma tarde muito chuvosa e escura. Eu estava no meu quarto, provavelmente desenhando, quando ouvi um choro bem fraco. Parecia de uma criança. Fiquei muito assustada na hora, mas a curiosidade falou mais alto. Saí do quarto e olhei para o final do corredor morrendo de medo, uma vez que vi uma menina, sentada, com a cabeça entre os joelhos chorando muito. Ela parou imediatamente para me olhar, e me perguntou onde os meus pais estavam. Lembro de dizer que eles haviam saído para trabalhar, quando ela me disse que não sabia onde os dela estavam. Ela parecia uma criança fofa, aparentava ter por volta de uns 6 anos de idade, era branquinha, tinha cabelos castanhos e estava bem vestida. Mas o estranho eram os seus olhos, eles começaram a mudar enquanto ela olhava para mim. Ela voltou a chorar e gritar. Quando eu me afastei para voltar para o quarto, ela imediatamente parou e se levantou. Eu já estava com medo demais para continuar ali, então voltei devagar para o quarto e fechei a porta. Foi quando a ouvi correndo na minha direção. Ela começou a bater muito forte na porta, bem diferente do que uma criança faria. Começou a gritar, e parecia que a qualquer momento minha porta iria cair. Eu comecei a chorar pedindo para ela ir embora, e foi quando minha tia que morava ao lado ouviu as batidas e foi até minha janela. Assim que ouvi minha tia me chamando, as batidas na porta cessaram. Minha tia escutou tudo, ouviu desde as batidas até os gritos. Ela me perguntou se eu estava bem, e disse para eu passar a tarde na casa dela até os meus pais voltarem. Eu contei para ela, que acreditou na hora, e hoje em dia, mesmo depois de tantos anos, não consigo esquecer daquela tarde estranha. Eu vivia com meu pai, minha mãe e 2 irmãos nessa época. Meu pai era alcoólatra daqueles bem agressivos, e toda vez que ele chegava bêbado em casa eu não dormia em paz, já que sempre eu via um demônio ou entidade diferente. Os eventos ocorriam sempre de madrugada, e sempre que ocorria eu acordava assustado e ofegante.
Em uma dessas madrugadas meu pai tentou matar a minha mãe enforcada, porém antes disso, eu despertei com o barulho de asas batendo dentro da sala, e assim que percebi havia algo muito grande voando. Se tratava de uma espécie de morcego gigante, que batia contra a parede e os móveis da sala, até que desapareceu na forma de uma névoa escura. Logo em seguida meu pai liberou risadas medonhas, e tentou matar minha mãe estrangulada. Gostaria de compartilhar com vocês um pesadelo que tive esse ano. Algumas partes foram omitidas, mas juro pela minha alma que não alterei em nada a história. Embora seja curta e sem explicação, certa manhã sonhei que estava andando com meu amigo no shopping que costumo frequentar, e entramos em uma loja para comprar uma peça de roupa. Nisso um grupo de mulheres de aparência incomum entrou na loja, e foram para os fundos onde só os donos e funcionários podem ter acesso. Como a vestimenta incomum das mulheres me deixou curiosa, algo como as roupas das empregadas da época vitoriana, aproximei-me da porta para escutar o que diziam. Meu amigo me chamou a atenção em voz baixa dizendo que isso era errado, mas não o levei a sério, pois sempre o considerei um medroso. Elas pareciam falar sobre um tecido incomum que conseguiram encontrar e pretendiam queimar. Me perguntei o que tornava tão importante esse tecido, a ponto de terem essa urgência misteriosa para destruí-lo. Essa parte não está muito clara na minha mente, mas parecia que disseram algo como precisamos destruir antes que ela realize outro pedido a alguém. É claro que isso me deixou ainda mais curiosa. As mulheres saíram da loja por um breve momento, talvez para receber alguém que ansiava por ver o tecido, ou que tivesse alguma instrução sobre como destruí-lo. Nesse instante entrei na sala em que o tecido estava, curiosa para ver como ele era. Estava ali, em cima da mesa, um pano velho, marrom escuro, mal daria para se dizer que era de se vestir no corpo. Parecia um pano de chão. Segurei o tecido na mão, e meu amigo receoso com medo que elas voltassem, continuava me esperando sem deixar de vigiar a porta da entrada da loja. Fiz meu pedido, deixei o tecido onde encontrei e saímos. Não lembro que pedido fiz ou se realmente fiz algum pedido, mas lembro de sonhar que os dias passavam, e cada vez mais tinha pesadelos com uma figura curiosa. Era uma mulher alta e sem rosto, tinha cabelos longos escuros, presos de orelha a orelha por uma tiara de flores brancas delicadas. Mesmo sem expressão ela me causava medo, o quão mais próxima ela estava a cada sonho. Aquele tecido poderia ser parte do seu vestido. Contei ao meu amigo os sonhos que tinha e sobre essa sensação dela estar sempre por perto. Cada vez mais perto. Algo como se esperasse realmente que eu fizesse algum pedido a ela. Meu amigo me aconselhava a criar coragem e ir falar com as mulheres, contar o que estava acontecendo e pedir alguma orientação. Mas essa parte é confusa, não me lembro se encontrei com elas, se fiquei com o tecido desde o começo, parecia estar sempre comigo, ou seria apenas a sensação da presença estranha, ficando cada vez mais perto. Lembro-me dele dizer que enfrentaria isso comigo. Ele começou a ver ela comigo e finalmente sabia que eu não estava louca. De certa forma esse foi o último sonho que tive com ela, e quando abri os olhos ela estava mais perto do que nunca, estava em pé, do meu lado na cama. Meu coração parou, como se tivesse sido arrancado do peito. Tive aquele frio congelante nas costas ainda deitada na cama, imóvel. Paralisada. Acho que foi uma paralisia do sono. Depois desse tipo de acontecimento, a sua visão sobre relatos de outras pessoas que passaram o mesmo agora é completamente outra. Não parece ser obra do sistema motor no cérebro que apenas te impede de levantar, e sim algo que faz isso com você. Qual a primeira coisa que você pensa num momento em que te parece ser o fim? As únicas coisas que me lembro de ter pensado no momento, foram as palavras do meu amigo,
que se esforçava para acreditar em mim apenas para me ajudar, mesmo que desacreditasse quando contei. Nós vamos passar por isso juntos. Foi lembrar dessas palavras que, apesar de supostamente ter um demônio do meu lado, eu nunca me senti tão forte o suficiente para começar a oração do Pai Nosso. Dava para sentir que ela fazia de tudo para me impedir, pois sentia minha força se esvair. Escutei a voz dele do meu lado continuando a oração, mas eu não conseguia rezar, minha boca foi tapada sem mãos que a pressionasse. Mas ele continuava, e então eu decidi continuar mentalmente, cada vez com mais força, até que abri a boca e terminei as 3 frases finais da oração, escrita na Bíblia evangélica da minha mãe. Poucos conhecem, pois há essas 3 frases inclusas na oração do Pai Nosso na Bíblia evangélica, que é excluída nas Bíblias católicas, que são a maioria, e então eu finalmente consegui escutar a minha própria voz que não fosse mentalmente. A voz dele sumiu, ela também sumiu, e eu abri os olhos. Acordei. De todos os sonhos. Me debato muito com essa questão de religião, crer ou não crer, o que é que muda? Acredito que se não fossem as peças-chave nunca teria acordado, ou que pode ter sido que simplesmente é, só mais um pesadelo. Minha casa é muito pequena. Minha família dorme no quarto e eu no sofá que tem na sala, e desde então eu sinto que não estou sozinho. A minha mãe deixa a porta encostada, então eu consigo ver dentro do quarto, que a janela permanece aberta e a luz do poste bate na parede. Às vezes olhando dentro do quarto, não vejo a luz do poste, e sim algo alto e preto. Mas se eu sempre percebo que a luz está ligada, então o que é aquilo que vem me ver toda noite? Inclusive, eu botei minha lanterna naquilo uma vez, e a luz não atravessou. No dia seguinte pedi para que minha mãe deixasse a porta fechada. Era 3 horas quando eu percebi que a porta se abriu. A maçaneta precisa rodar e a porta é muito pesada para ser empurrada pelo vento. Fiquei olhando atentamente para a porta com meu celular nas mãos para ligar a lanterna. Foi quando percebi que tinha algo tocando na porta. Era como se tivesse uma mão puxando a porta para abrir, mas quando eu botei a lanterna a coisa literalmente foi embora. Na noite seguinte acordei assustado, sentindo como se algo tivesse me puxando pelo pé e o braço, querendo que eu caísse no chão. Percebi pela manhã que estava com marcas de unha no corpo, e a minha última experiência foi quando eu acordei durante a noite, vendo as panelas que estavam na geladeira cheias de comida, caídas no chão da cozinha completamente amassadas. Eu não sei o que vocês fariam, mas eu já me mudei e não quero que isso aconteça de novo. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Eu estava no quarto junto com a minha família, e eles estavam arrumando as coisas para dormirem na sala. Eu e meu irmão acabamos dormindo mais cedo, só que durante a madrugada eu me levantei para ir ao banheiro, que ficava perto da sala e da cozinha. No caminho, quando eu olhei para a sala, vi alguém sentado na mesinha olhando em volta, mas na hora eu pensei que era meu irmão, só que aí eu lembrei que ele já estava dormindo. Eu fiquei olhando, e vi que aquele espírito também estava olhando para mim. Na mesma hora eu saí correndo para o banheiro. Eu estava com muito medo de voltar para o quarto, mas tomei coragem e fui correndo sem olhar para trás. No dia seguinte eu acordei pela manhã, fui correndo para a sala, e vi que aquele espírito não estava mais lá. Assustada, eu acordei minha mãe e meu padrasto, e falei que de madrugada havia um homem na sala, mas eles não acreditaram. À tarde uma mulher da igreja estava fazendo visita em algumas casas, e quando ela veio na minha, ela falou sobre várias coisas, só que eu não tinha prestado atenção. Porém, quando a mulher mostrou um vídeo de um garotinho que tinha um amigo imaginário, onde ele estava descrevendo seu amigo, na mesma hora eu fiquei espantada. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, e eu falei que o amigo imaginário descrito no vídeo
Era o mesmo homem que eu tinha visto na sala. Minha mãe ficou bem assustada com isso, e pediu para a mulher fazer uma oração em nossa casa, só que isso não resolveu, pois cada vez mais eu via aquele homem. No dia da festa do meu irmão já era bem tarde, e minha mãe e meu padrasto estavam dormindo na sala de novo. Eu fui no banheiro do quarto da minha mãe, e na hora escutei a televisão se ligando sozinha. Achei que era minha mãe ligando para poder assistir, mas quando eu vi não tinha ninguém, e do nada ela se desligou e um vulto passou na mesma hora. No outro dia eu contei isso para minha mãe, e ela falou que nós tínhamos que começar a ir na igreja para pedir oração e livramento. Nós então começamos a ir à igreja, e essas aparições começaram a ir embora. Certo dia minha mãe estava na cozinha limpando o fogão. Foi quando ela teve um certo arrepio e olhou para trás. Ela então viu um vulto no azulejo branco. Ela olhou bem e viu um homem maduro de passos largos, branco, alto e magro. Achando que era meu pai, minha mãe largou o que estava fazendo e foi atrás do homem, mas viu que não era ninguém. Ela olhou pela casa toda, e realmente não havia homem nenhum. Até hoje eu imagino que era meu avô, vindo falar com a minha avó. Passou um ano e minha avó se foi. Provavelmente isso é um mistério até hoje. Antes da minha avó falecer, ela quebrou o osso da perna da direita, e passou a usar cadeira de rodas. Minha mãe estava tirando a roupa do varal, e na cadeira de rodas, ela viu o homem outra vez, mas dessa vez ele estava sentado. Eu acho que dessa vez ele estava esperando minha avó partir para ir com ela. Após ela falecer eu comecei a dormir no quarto dela, pois era meu sonho e consegui. Em uma noite, minha mãe teve um sonho bem estranho, onde ela estava na sala, e viu uma senhora que era minha avó, com uma garotinha perto dela. As duas estavam conversando, e minha avó estava paralisada com um sorriso no rosto, e olhando para a garota. Em outras vezes minha mãe teve vários sonhos com ela, onde ela estava feliz, sentada em outros lugares da casa, ou às vezes com o rosto vazio. Quando eu tinha 5 anos, eu estava dormindo logo depois do almoço, e senti alguém me fazer carinho. Quando eu acordei fui perguntar para minha mãe se ela tinha me feito carinho, e ela disse que não, pois ela estava ocupada lavando roupa. Mais tarde naquele dia teve um apagão na minha rua, e a gente ficou um dia inteiro sem energia. No outro dia pela manhã, eu ouvi a maçaneta do meu quarto fazer um barulho, como se alguém estivesse tentando entrar. Pensando que eram os meus pais, eu disse para entrar, mas então o barulho parou. Nesse momento eu estava muito bem acordada. Novamente o barulho começou, e eu falei de novo para entrar, só que mais uma vez não entrou ninguém. Eu fui até o quarto dos meus pais e vi que eles estavam dormindo. Olhei por toda a casa pensando que poderia ser alguém, mas não achei ninguém. Eu então bebi uma água e voltei para o meu quarto, só que no momento que eu subi em cima da cama, a maçaneta começou a girar. Eu falei que se quiser entrar entre, mas se quiser ir embora, vá. Depois que eu falei isso o barulho parou. No outro dia contei à minha mãe, e ela me falou que poderia ser a minha avó, pois antes dela morrer, ela falou que iria me conhecer. Nós então fomos para a igreja falar com o padre, e ele me chamou para uma sala e disse que eu tenho o dom de ver espíritos, e que a minha avó me protege de todo o mal. Um dia fiquei em casa sozinha, e durante a tarde foi tudo muito bem. Quando chegou a noite eu fiquei com fome, então fui fazer alguma coisa para comer, só que eu comecei a sentir como se não estivesse sozinha. Eu fui lavar o rosto, foi quando a porta do banheiro se abre sozinha lentamente. Fechei a porta e saí, depois a porta dos fundos também se abriu, só que quando cheguei na porta para fechar, vi algo no fundo do quintal. Vi 2 crianças rodando em círculos.
Mas essas crianças não eram normais, já que elas estavam flutuando. Eu achei que era bobagem da minha cabeça, e não liguei para o que vi. Mais tarde de madrugada, escutei risadas vindo da sala, escuto passos vindo da cozinha, e até mesmo alguma coisa puxar meu cabelo. Fiquei com muito medo, e até hoje vejo coisas assim, não importa a hora e nem o local, e nem se é dia ou noite. Meu nome é Mel, e eu sempre acreditei nessas coisas, mas nunca tinha sido atacada por eles. Até que um dia estava na casa da avó do meu namorado, e quando estava prestes a ir embora, fui em direção à cozinha guardar um copo. Só que quando estou me aproximando, uma quadro que fica na estante se levanta, sem derrubar a xícara que o mantinha em pé, e vem na minha direção numa velocidade assustadora. Graças a Deus consegui desviar e não fui atingida, mas a avó do meu namorado ficou espantada, pois ela e a madrasta dele viram o que aconteceu, e também não sabem explicar. Hoje em dia o quadro fica numa parte baixa da estante, e a avó dele sente o medo de colocá-lo no lugar. Isso aconteceu comigo no ano passado. Todo dia de domingo, eu, minha mãe e minha irmã, vamos até a casa da minha avó para visitar ela, e minhas tias também vão. Então em um domingo fomos visitá-la como de costume, conversamos bastante até que em um momento minha avó me levou para o quarto dela, e me mostrou uma peça de roupa que ela tinha comprado para mim. Ela me pediu para experimentar a roupa, para que ela visse como ficaria, e foi aí que ela saiu do quarto e fechou a porta. Me vesti e me olhei no espelho do quarto para ver como tinha ficado. Fiquei um tempo me olhando, até que em certo momento vi pelo espelho uma moça atrás de mim. Ela tinha um cabelo bagunçado e médio. A cor dos cabelos dela eram meio avermelhados cor de vinho. A pele dela estava cheia de hematomas e arranhões. Ela tinha olhos totalmente brancos com um brilho estranho, e estava me olhando com um sorriso macabro e assustador. Eu, como qualquer pessoa, corri daquele quarto o mais rápido que eu pude. Eu disse à minha mãe, tias e à minha avó o que eu tinha visto, mas quando a minha avó foi olhar o quarto, não tinha absolutamente nada. Me arrepio quando me lembro desse dia, e até hoje tenho medo de ficar sozinha no quarto de minha avó, e também de ir fazer uma visita e encontrar aquela moça de novo. O relato que venho trazer a vocês aconteceu quando eu tinha 22 anos em 2011. Todo fim de semana, ou pelo menos na maioria deles, eu ia até um ponto de encontro da minha cidade, encontrar alguns colegas para beber e jogar conversa fora até a tarde. Normalmente eu ia e voltava de bicicleta, pois o bairro onde eu morava na época ficava na área continental da cidade, e para chegar até lá eu percorri uma longa avenida cercada de mata pelos dois lados. Em quase todas as vezes, eu estava levemente alterado pela bebida e cansado pelo horário, que rotineiramente era algo em torno das 2 horas da manhã. Em uma dessas noites, eu vinha solitário por essa avenida. Eu não costumava olhar para a mata, só para frente, afinal é uma estrada perigosa, mas nessa noite em questão eu caí na besteira de fazê-lo, e me arrependo até hoje por isso. A princípio não vi nada, mas tive a nítida sensação de estar sendo observado. Logo essa sensação se provou algo real, quando percebi 2 pontos avermelhados que me seguiam a partir de dentro da mata. A única coisa que me mantinha seguro era um canal de aproximadamente 5 metros de profundidade na beira da estrada. No entanto, no meio exato dessa via, há uma casa abandonada, onde, segundo relatos dos moradores, eram praticados diversos rituais de magia negra. Mas além disso, há uma ponte que dá acesso de um lado a outro do canal exatamente antes dessas ruínas. Para minha sorte, esses pontos brilhantes desapareceram poucos metros antes de chegarmos a essa casa. Eu não consegui dormir nessa noite, e essa é uma experiência que eu não desejo repetir nunca mais na minha vida.
Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu tinha muito medo do escuro, e ainda tenho depois do que me aconteceu. Em uma noite, eu havia deitado na minha cama e tive a impressão de ser 2 horas da manhã, mas não liguei porque costumava ficar acordado olhando para uma janela que dava para a casa do vizinho. Foi aí que senti sono e dei um cochilo. Depois de um tempo, me senti observada por alguma coisa desconhecida. Meu quarto não tinha porta, e eu dividia com meu irmão que hoje é falecido, então eu tinha a visão de um corredor que dá para a cozinha. Foi aí que eu vi um par de olhos vermelhos e grandes no final do corredor me observando. Na hora fiquei com medo, porque eu só vi o vermelho dos olhos, não o dono do olhar, mas foi o suficiente para me dar medo. Eu corri para me cobrir com o lençol que me dava a plena visão daquilo, que por muito tempo me observou até o amanhecer. Eu não dormi com medo daquilo fazer algo comigo, e isso só aconteceu uma vez, para me deixar aterrorizada pelo resto da minha vida. Depois disso nunca mais fiquei acordada, porque como eu disse, tenho até hoje medo do escuro. É como se aqueles olhos estivessem esperando para que eu os encarasse novamente. Eu não posso mentir com essas coisas, porque sou evangélica, e não tenho como provar com foto ou vídeo, pois eu não tinha acesso a nenhum tipo de eletrônico, mas é algo que vai ficar para sempre na minha memória. Quando eu tinha 11 anos, fui dormir junto com meu irmão e meu pai. E de repente quando deu umas 3 horas da manhã, eu senti algo pegando no meu cabelo. Também senti umas unhas não muito grandes, que quando me mexi a coisa que estava pegando no meu cabelo parou. No dia seguinte minha mãe saiu para fazer compras. Nesse tempo eu já via muitos vultos pela casa, e 10 minutos depois que ela saiu, eu senti uma presença muito estranha me seguindo quando eu fui pro quarto. Eu senti que algo queria me pegar, mas quando olhei para trás não tinha ninguém. Eu tive a sensação de que aquilo já estava com os braços posicionados para me abraçar. Depois desse dia eu tentei me acalmar indo para a igreja, mas até hoje continuo vendo alguns vultos. Quando eu era bebê eu tinha pneumonia, e vivia doente nos hospitais. Eu nasci em Araras, São Paulo, e a minha situação estava tão grave, que os médicos falaram para minha mãe que eu não ia escapar. Os meus pais então resolveram me trazer para o Piauí para conhecer os meus avós. Com 2 anos os meus pais se divorciaram. Eu fiquei morando com o meu pai no interior, e a minha mãe foi morar numa cidade perto com a minha irmã mais nova, só que meu pai bebia, então a minha avó cuidava de mim. Com 7 anos a minha mãe conseguiu a minha guarda, então eu vim morar com ela na cidade. Em fevereiro de 2002, a minha avó faleceu. Faltou energia geral na cidade toda, e eu estava assistindo TV durante a noite. Eu fui até a cozinha procurar velas, e vi um vulto escuro, com o mesmo formato da minha avó, que eu fiquei olhando por uns 2 minutos, até que sumiu. Confesso que no começo fiquei com medo, mas eu pensei que minha avó não iria fazer mal algum. Bom, eu tenho uma experiência com a paralisia do sono. Eu acho, não sei direito o que aconteceu, mas eu tinha ido dormir quando senti um peso no meu corpo. Quando forcei para me levantar, senti que eu tinha levantado, mas não era meu corpo. E quando fui ver meio que eu estava fora do meu corpo, mas não via. Eu andei pela casa, toquei nas coisas e senti o toque, mas aí quando olhei para o lado, tinha algo me olhando à espreita. Achei que era minha mãe, mas quando andei em sua direção, vi minha mãe dormindo, e aquilo pulou em mim, e depois do nada pulou no sofá. Achei que tinha sido um pesadelo, aí fui ver o quarto da minha mãe. E ela estava dormindo exatamente como eu tinha visto. Moro em uma chácara no interior de São Paulo com meu marido e minha filha. Meu marido trabalha de mecânico com um amigo dele, e eles compram carros e reformam para vender.
Um dia meu marido foi até a oficina, mas na hora de vir embora a moto dele quebrou, e ele teve que vir embora com um dos carros que estava lá para ser reformado. No outro dia de manhã, o amigo dele passou aqui para buscar ele, e o carro ficou comigo na chácara durante todo o dia. Até aí tudo normal, mas eu tive que sair no quintal para estender roupa. Foi quando eu passei na frente do carro e vi um homem sentado no banco do motorista. Eu gelei, mas meu pensamento na hora era que se tratava de um ladrão que iria roubar o carro. Foi quando eu me virei e fingi não ter visto o homem, porque se fosse um ladrão, eu o deixaria levar o carro sem reagir, mas quando eu fechei o portão e olhei novamente, a pessoa dentro do carro já tinha sumido. Foi aí que eu entendi o que realmente tinha acontecido, e eu juro que me arrepio só por estar escrevendo sobre isso. À noite, quando meu marido voltou para casa, eu contei para ele o que tinha acontecido, e ele também ficou muito assustado. No outro dia de manhã ele foi trabalhar com o carro para poder deixá-lo na oficina. Aí ele contou para o amigo dele o que eu tinha dito que aconteceu. O amigo dele já tinha presenciado também coisa parecida com o mesmo carro. Ele mora em uma casa nos fundos da oficina, e ele disse que os cachorros dele passavam a madrugada toda latindo para o carro, tanto que muitas vezes ele saía para fora para ver o porquê de eles estarem latindo, mas quando ele voltava para dentro, os cachorros começavam a latir de novo. O amigo do meu marido já estava desconfiado que tinha alguma coisa errada com o carro, e depois que meu marido disse as coisas que eu vi, ele e o amigo decidiram vender o carro sem nem mesmo terem trabalhado nele. Eu vi um homem sentado no banco do motorista, e acredito que fosse o antigo dono do carro, que possivelmente morreu dentro dele em um acidente ou coisa assim. Não foi a primeira vez que tive experiências com essas coisas, mas com certeza essa foi a que mais me marcou. Sou cristão protestante, e desde os 15 anos creio na existência do sobrenatural. Desde criança eu vejo vultos, sinto presenças de opressões, tenho inúmeras experiências para contar. Infelizmente não tenho nenhuma foto ou vídeo, mas queria relatar 2 acontecimentos que me marcaram. Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, minha mãe sempre ficava apreensiva, pois eu acordava assustado muitas vezes gritando. Eu relatava a ela que tinha pesadelos horríveis com uma criatura demoníaca, palhaços, ou até mesmo um homem de terno preto e chapéu que escondia os olhos, que tentavam me pegar. E de todas as criaturas, essa era a que mais me dava medo. Os pesadelos eram aleatórios, mas a criatura tinha as mesmas características em todos os pesadelos: boca com dentes grandes, nas mãos os dedos mais pareciam unhas, e ela era magra, praticamente pele e osso, além de ter olhos vermelhos e sua aparência enegrecida. Uma vez meu irmão mais velho, também cristão, relatou à minha mãe que eu poderia estar sendo atormentado por um demônio. Certa noite eu estava dormindo, e minha cama ficava virada para a porta do quarto que ficava sempre aberta, e dava acesso à sala de minha casa. Meu pai construiu uma espécie de vitral, onde a luz artificial dos postes da rua, ou a luz da lua refletiam e iluminavam tudo, demonstrando a silhueta dos móveis e detalhes da sala. Nessa noite que acordei, vi um ser exatamente igual aos dos meus pesadelos, imenso, maior que o batente da porta. Sua cabeça parecia apenas a metade escondendo os olhos, com seu corpo magro e dedos muito finos. Quando eu olhava para ela ficava petrificado de pavor, em completo pânico, sempre escondendo minha cabeça debaixo do cobertor, e sempre que a via era a mesma sensação e sentimento angustiante. O mais bizarro é que certa noite eu estava dormindo de um jeito, virado com a cabeça para a parede que me dava visão da porta, e nessa noite eu tive outro pesadelo com a criatura. Quando acordei, o meu cobertor estava no chão, minhas pernas para fora da cama, como se eu tivesse sido puxado, e o mais bizarro, minha cabeça estava virada para a porta,
onde antes, quando deitei para dormir, estava com a cabeça virada para a parede, ou seja, praticamente fui virado enquanto estava inconsciente. Depois de notar tudo isso, vi a criatura me encarando de perto. Com pânico e receio de fazer qualquer movimento brusco, peguei meu cobertor, permaneci virado de cabeça para baixo e me cobri por completo. O segundo relato é que com 17 anos, meu irmão mais novo dormia no mesmo quarto que eu, e na época do relato anterior ele era uma criança de 2 anos. Lembro que tive um pesadelo com ele, onde ele estava em um lugar alto e em perigo, e eu pedia para pular em minha direção para pegá-lo. Quando ele fez isso eu o peguei no sonho, então eu acordei, e eu estava sentado na cama com os braços estendidos como se fosse pegar ele. Mas quando olhei para a porta do quarto, havia a silhueta de uma criança olhando para mim. Quando chamei pelo nome do meu irmão, o qual eu havia sonhado para ver se era ele ali em pé, não obtive retorno, apenas ouvi uma risada idêntica à dele. A sombra fechou os braços e simplesmente desceu como se houvesse um buraco no chão. Quando vi aquilo, levantei o mais rápido que pude, fui em direção ao interruptor que fica ao lado da porta e acendi a luz. Procurei por aquilo, mas não houve nenhum sinal daquela criança. Quando me virei para dentro do quarto, meu irmão estava dormindo, ou seja, era impossível que fosse ele me pregando uma peça, pois nosso quarto é grande, mas acima de tudo, se fosse ele mesmo, ele correria em direção à sua cama e eu o veria.